Relato: o dia que o meu tio bateu em um lobisomem. Olha! Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana e moro no Rio de Janeiro. Esse relato foi minha mãe que me contou. Minha mãe. Peraí, os nomes estão trocados? Não falou nada. Minha mãe, vou chamá-la aqui de Teresa, nome trocado, nasceu em 1970 e nessa época ela tinha uns 17 anos. Era mais ou menos 1987. Ela morava em um bairro que havia poucas casas, já que o bairro ainda estava começando a se formar. E também naquela época era quase que um luxo ter eletricidade em casa. Em 87, depende do lugar. Então minha mãe ia para casa de uma amiga para assistir TV. Ela ia com o irmão mais novo, vou chamá-lo de Jorge, que ela dá o nome real, depois ela põe, vou chamá-lo de. Ela ia com o irmão mais novo, o Jorge, e eles iriam juntos depois do jantar. Mas o Jorge engoliu a comida e foi correndo na frente dela. Quando todos já estavam na casa da amiga, assistindo novela, enquanto esperavam o filme começar, ouviram um barulho vindo do galinheiro. As galinhas estavam muito assustadas e então Jorge e o fulaninho foram até o galinheiro para ver se não era algum cachorro indo comer as galinhas. Logo o fulaninho... Quem é o fulaninho? É alguém da outra casa? Logo o fulaninho foi chamar o seu pai, que já estava dormindo, para ir lá olhar o galinheiro. O pai do fulaninho foi lá fora, mas logo voltou, apenas dizendo que era para deixar quieto, que não era coisa boa. Riu, hein? O pai do fulaninho voltou a dormir. Mas Jorge e fulaninho, com toda a braveza de seus 15 anos, voltaram para o galinheiro. E as meninas, bastante curiosas, foram atrás. Olhando pela fresta, eles puderam avistar um ser semelhante a um homem de 4 no chão. O corpo estava com pelos, mas ainda dava para ver que era um homem. Esse homem também tinha as orelhas semelhantes às de cachorro e um focinho, mas os olhos ainda eram de gente. Todos voltaram para a casa do fulaninho. Mais tarde, Jorge levou Teresa de volta para casa. Mas a história não acabou aqui. Jorge, logo que deixou Teresa em casa, voltou com o fulaninho para o galinheiro e deu uma surra no lobisomem. Como assim? Que destruiu o galinheiro e saiu descendo a rua com os garotos lhe tacando pauladas. Se danou pro escuro. O bicho saiu porque um fato muito relevante é que no bairro vizinho tinha um homem que tinha fama de ser lobisomem. Poderia ser o calor que fosse, esse homem vivia apenas de casaco de lã. Segundo as pessoas diziam, que ele virava lobisomem. Segundo o que as pessoas diziam, é que quem virava lobisomem tinha o cotovelo todo machucado, ou quem vira lobisomem tem o cotovelo machucado. Então talvez esse homem escondesse os braços, entende? E exatamente 3 dias depois, esse homem simplesmente faleceu. Depois que tomou a surra lá, né? Eles nunca souberam a causa da morte. Peraí, então os moleques de 15 anos, sei lá, voltaram pro galinheiro e socaram o pau no bicho que tava lá ainda? E o bicho saiu correndo. Coitado, era um lobisomem de boa. Tava lá, tava atacando as galinhas, mas se deixou, era um lobisomem magrinho. Porque, se é um lobisomão, o negócio já vira, vai tacar um paulado no bicho, ele vai virar de volta, não é? Vai saber, né? Mas certeza que ele tava virado bicho? Ele tava cachorro? Ou era alguém que tinha, sei lá, às vezes algum distúrbio, não sei, e se enfiava lá, sabe? No galinheiro, não sei. Porque, gente, ô coragem, aqui tem coragem. Era um lobisomem aposentado.
Belezinha? Então, dito isso, vamos ao relato de hoje, que se chama A Fazenda de Café. E quem nos conta é o Fulanesto. Olá, Ana, Mateus e povo assombrado. O velho Fulanesto retirou de seu baú de recordações empoeirado mais um dos contos assombrados, entre aspas, tá? Essa história me foi contada por uma pessoa muito distinta, honesta e confiável. Se o formato de conto e o linguajar que utilizo não lhes agrada, peço desculpas. Imagina, é ótimo, muito bom ler uma história muito bem escrita, muito bem contada. Lembrando que o que ele faz é o seguinte, são relatos que foram contados a ele, são histórias que foram contadas a ele, mas ele deixa de uma forma mais bem escrita, vamos dizer assim. Parece que você está lendo um conto retirado de um livro, mas é só porque ele escreve bem, tá? e ele deixa justamente nesse formato de conto, mas a história em si é real, tá? E nomes e lugares foram trocados. Vamos ao relato sem esquecer o like, hein, pessoal? A Fazenda de Café. O chamado ciclo do café no Brasil perdurou por mais de 100 anos, mais precisamente entre os anos de 1800 e 1930. As propriedades cafeeiras pertenciam a poucos privilegiados, que recebiam títulos de nobreza, terras e outros mimos do império. Homens poderosos, austeros, verdadeiros barões do café, conduziam com mãos de ferro seus negócios e impunham autoridade nas cercanias. Ditavam as leis e controlavam a política local. Ninguém ousava desafiá-los ou questionar suas ações. Muitas fazendas prosperaram e, com o passar do tempo, histórias arrepiantes envolvendo fazendeiros, capatazes e escravos se tornaram mais comuns do que se pensa. Algumas não passavam de lendas, é verdade. Entretanto, outras lendas, entre aspas, assustadoras, se mostraram horripilantemente reais. Eis uma delas. Vamos lá. A lenda. Havia uma lenda, entre aspas, havia uma lenda envolvendo certa fazenda no interior do Brasil. E conta-se que por volta de 1880, a tal propriedade era uma das que mais produziam café na região. O seu dono, um senhor de 50 e poucos anos, teria sido um homem rude, cruel e autoritário, a quem deram o qualificativo de coronel. A casa grande, sede da propriedade, era imensa, pintada de branco, com janelas emolduradas em azul. Contava com inúmeros cômodos, todos finamente decorados ao estilo europeu. Uma torre se destacava no cume da construção. Podia ser vista de longe. Além de muito alta, suas dimensões avantajadas imprimiam um ar de distinção à casa-sede. Não havia janelas na torre. Somente um pequeno postigo existia. Postigo? Eu não sei nem o que é isso, gente. Somente um pequeno postigo existia para arejar o local. O acesso à torre somente era possível por meio de uma escada externa. Não havia qualquer outro modo de se chegar até ela. O minúsculo postigo apontava para o cafezal, que mais parecia um mar verdejante, estendendo-se até onde a vista alcançava. O coronel vivia como um rei naquele latifúndio, na companhia de sua mulher, Helena, e da única filha do casal, Augusta. Reza a lenda que Augusta era uma belíssima jovem de cabelos longos e cacheados, delicada, prendada e devotada a seus pais. Trajava-se como uma princesa, usando os mais lindos vestidos trazidos da corte e do estrangeiro. O senhor da fazenda realizava todos os desejos de Augusta, porém teria sido um pai extremamente ciumento e possessivo ao extremo, não permitindo qualquer contato de sua filha com quem quer que fosse. Dona Helena, por sua vez, amava desmedidamente a única filha do casal.
O coronel, pelo que contam, havia prometido a mão de sua filha em casamento ao primogênito de um amigo fazendeiro. A família de seu futuro genro era muito rica. O coronel pretendia não só preservar, mas expandir a fortuna da família. Entretanto, o destino, que sempre tem seus próprios desígnios, quis que Augusta se encantasse pelo cavalariço da propriedade. Cavalariço? Eu também não sei o que é cavalariço. Pelo cavalariço da propriedade. O jovem, belo e paupérrimo Joaquim. Os dois se apaixonaram perdidamente e o romance permaneceu escondido do coronel e de Dona Helena por muito tempo. Dona Helena, certa feita, teria notado que o vestido de Augusta não lhe caía tão bem como antes. Pressionando a filha, descobriu que a moça, de 15 anos, estava grávida. A senhora, preocupada com a menina e temendo a fúria do marido, engendrou... Olha, rapaz, mas uma palavra que eu não sei o que engendrou, é assim que fala? Ou bolou um plano, juntamente com Augusta e Joaquim. Ela daria suas joias ao casal e eles fugiriam para a corte, se casariam, permanecendo escondidos e bem longe do ódio do coronel. Um ódio que certamente eclodiria assim que tomasse conhecimento da tragédia. E assim fizeram. Aproveitando uma das viagens de negócios do patrão, Joaquim arreou 2 cavalos ligeiros e os enamorados fugiram da fazenda, sob o olhar triste e pesaroso de Dona Helena. Ela sabia o que a esperava. Retornando à casa grande, o coronel indagou a esposa por Augusta. A senhora, muito nervosa, contou o que ocorreu sem, contudo, indicar o paradeiro dos jovens. Tentou aplacar a ira do marido com um sem número de explicações e pedidos de clemência, mas foi em vão. O barão do café, irado por sua filha ter trazido a desgraça para a família, sem piedade, pôs fim à vida de Helena. E imediatamente determinou aos seus 2 melhores capitães do mato que trouxessem o casal, vivo ou morto. Porém, já havia algum tempo que os amantes evadiram-se do local, tornando a caçada inútil. O tempo passou. O coronel tentou, de todas as formas, localizar sua filha. Não logrou êxito. Adoeceu de ódio e tristeza. Não cuidava de seus negócios e a fazenda de café, aos poucos, foi perdendo a pujança de outras épocas. Que besteira, né? Podia estar tudo de boa ali com os netos, tá vivendo de boa ali com a fazenda, mas não, tem que ser. Mas continuando. Tempos depois, novamente o destino inclemente alcançou o casal de jovens amantes na corte. Augusta e Joaquim haviam se casado e o menino Juliano já contava 4 anos de idade. Para a infelicidade de Augusta, a grande epidemia de febre amarela que fustigou o Rio de Janeiro do século XIX, com enorme virulência, ceifou a vida de Joaquim. Desolada, viúva, sem seu amor e provedor, sem as joias que recebera da mãe, pois todas haviam sido vendidas, Augusta considerou retornar ao lar de seus pais, certa que o tempo havia cuidado de aplacar os ânimos e curar todas as feridas. Acreditava que ela e seu filho Juliano seriam recebidos de braços abertos por todos. Para ela não havia outra solução. Assim, após 5 anos ausente, retornou Augusta, agora mulher feita, para a fazenda de café. Entretanto, a chama de rancor que habitava o coronel, com o tempo, não havia se extinguido. Ao contrário, transformou-se em uma pira incandescente. O coronel, ao ver a filha ingrata segurando o bastardo no colo, num acesso de fúria, arrancou o menino de seus braços com violência e ordenou a seus capatazes, cegamente obedientes, que selassem Augusta na torre da Casa Grande. Aos gritos de desespero, vendo seu filho ser levado pelo coronel para o interior da plantação de café,
A pobre mãe foi arrastada à torre, tropeçando e caindo enquanto subia a escada lateral da casa grande. Após abrirem a porta do campanário e jogarem Augusta em seu interior vazio e úmido, lacraram a entrada com tijolos e argamassa. E para que ninguém pudesse ajudá-la, destruíram a escada externa que levava à torre. A jovem mãe, espiando pelo postigo, aos prantos, observava impotente e horrorizada a imolação de seu filho pelo próprio avô. Misericórdia! Tomara que esse homem... Meu Deus! Em sua cela, sem água ou comida, dia após dia... eu assombrava fortemente esse homem. Em sua cela, sem água ou comida, dia após dia, Augusta chamava por Juliano. Seus gritos de tristeza e desesperança, aos poucos, foram enfraquecendo, espaçando, até que não mais se ouviram. Um menino esperto e curioso, filho de escravos, arteiramente subiu no telhado da casa e espiou pela janelinha da torre e viu o corpo inerte de Augusta. Assustou-se e fugiu dali, contando para todos que encontrava aos gritos. Contando para todos que encontrava aos gritos: a Sinhazinha morreu! A Sinhazinha morreu! Contam que o coronel não expressou qualquer emoção ao saber da morte da filha, deixada em seu cárcere para apodrecer. Porém, os trabalhadores, escravos e o próprio senhor da fazenda passaram a ouvir todas as noites uma voz lamuriosa vindo do alto da torre. Juliano, Juliano. Uma terrível canção de ninar, muito conhecida na época, também era ouvida. Não chora, meu menino, não chora, meu amor, que a faca que corta dá golpe sem dor. Credo. Ademais, um vulto pequeno era visto todas as noites rondando a casa, chorando e chamando por sua mãe. Dizem que o coronel enlouqueceu devido às vozes e canções da filha morta. Bem feito, eu ia fazer muito mais. Além das aparições pavorosas do neto. Isso aí, eu ia morder o pé dele de noite. Porém, nunca se arrependeu. Acabou morrendo, doente, sozinho e falido. Com a Lei Áurea de 1888, os escravos finalmente livres debandaram e nenhum empregado da fazenda falida ficou por lá. Ninguém teve coragem de subir à torre e resgatar o corpo de Augusta. Entretanto, a lenda da Sinhazinha que cantava e chamava por seu filho e do menino que procurava por sua mãe foi passada adiante pelos antigos habitantes do lugar. A fazenda de café passou de mão em mão, primeiro para os parentes do coronel e depois para investidores de todo o Brasil. Com o passar dos anos, a lenda foi perdendo força e poucos eram os que a conheciam. Ninguém sequer desconfiava que aquela torre tão bela servia de jazigo. Extraordinariamente, todos os novos proprietários da fazenda de café relatavam os lamentos de uma mulher e as aparições de um menino. Ninguém conseguia viver por muito tempo na casa sede, atormentados que eram pelo sobrenatural. Por tudo isso, a casa grande foi deixada ao abandono e outra, longe dali, foi construída para servir de sede. A assombração. Passaram-se décadas e após 120 anos, a fazenda foi adquirida por uma empresa ligada ao agronegócio. Num dia qualquer, por volta do ano de 2008, os vizinhos da antiga fazenda de café, Lucinaldo, um matuto beirando 45 anos, e seu pai, Joselino, que apesar da idade avançada era um homem extremamente forte, acordaram cedo e resolveram correr sua propriedade, a cavalo, quando chegaram próximo da divisa com a antiga fazenda de café, lá pelas 8 horas da manhã. Curiosos, perceberam do outro lado da cerca que os trabalhadores da fazenda ao lado estavam reunidos debaixo de uma frondosa árvore, alvoroçados e visivelmente nervosos.
Pai e filho eram conhecidos da turma de empregados com quem tinham um relacionamento amistoso. Os peões, assim que viram os vizinhos, correram ao seu encontro com uma expressão de pavor. Seu Joselino, seu Lucinaldo, que bom que vocês estão aqui, disse o mais aflito dos trabalhadores, muito ofegante. Cadê que você tá desse jeito, homem de Deus? Perguntou seu Joselino, sério, apeando do cavalo. Foi seguido pelo filho que, muito corajoso, já puxou o terçado. O que? O terçado seria o terço? Não sei. Corajoso entre aspas, né? Já tava ali meio com medo. Seu Joselino, o patrão mandou reformar a casa velha e nós tá trabalhando lá. Continuou nervoso. O pobre trabalhador contou para os vizinhos que a turma estava trabalhando na reforma da antiga casa grande. Já havia uma semana que dormiam por lá mesmo. Porém, nas madrugadas, foram aterrorizados por choros, gritos que chamavam por um tal de Juliano e uma criança de uns 4 anos que corria de um lado para o outro, do lado de fora, chorando e depois desaparecia. Mas não havia criança alguma na fazenda. Pensaram em abandonar a obra, mas temiam ser dispensados pelo patrão, que não iria acreditar nessa história fantasiosa. Por isso continuaram trabalhando, mas com muito medo. Seu Joselino conhecia a lenda da Torre da Casa Grande, que foi contada por sua avó, mas era um sujeito acostumado à lida, ao trabalho pesado e não acreditava em lendas ou superstições. Bobagem, homem! Tudo isso é coisa da imaginação dos seis, disse o senhor, gargalhando alto. Prosseguiu indagando o filho. Lembra, Lucinaldo, aquela história que tua bisa contava da sinhazinha da torre? Tudo balela, os seis estão fazendo o corpo mole, isso sim, completou o idoso. É nada, seu Joselino, o senhor não sabe o que aconteceu hoje. E o peão prosseguiu contando que os trabalhadores estavam construindo uma escada de concreto pelo lado de fora da casa para dar acesso à torre, pois, segundo o patrão, não fazia sentido aquele espaço não ser utilizado. No dia anterior, a escada ficou pronta por volta das 6 da tarde e eles passaram uma camada de cimento fresco nos degraus para que, no dia seguinte, instalassem o piso e uma porta fosse aberta para a torre. Seu Joselino, prosseguiu contando o peão, hoje de manhã cedinho, quando fomos colocar o piso na escada, tinha marcas de pezinhos subindo os degraus, marca de pé de criança pequena. E não tem criança na fazenda? Gritou o rapaz. Ah, eu quero ver isso, disse Joselino cético. Pai, é melhor a gente não ir lá, vai que é verdade, ponderou Lucinaldo apavorado. Pois nós vamos agora, disse o senhor. Os trabalhadores não quiseram acompanhar a dupla. Nós não volta mais lá, eles falaram. Joselino amarrou a montaria na cerca, passou por baixo do arame preso aos moirões e se dirigiu à casa grande, seguido por Lucinaldo. Qual não foi a surpresa dos dois ao chegarem lá? Havia realmente marcas no cimento fresco dos degraus, pezinhos de uma criança que visivelmente subiu a escada até o topo, uma pegada em cada degrau. As impressões da planta do pé e dos dedinhos eram claras. Se fosse obra de um animal qualquer, eles saberiam, mas não. O pior estava por vir. Ao olharem para o alto da escada, viram uma moça de cabelos longos e cacheados, vestida tal qual uma princesa. Ela sorria e embalava seu filho no colo. Antes de desaparecer, diante dos olhos arregalados e incrédulos dos dois vizinhos fazendeiros, aquela aparição translúcida entoou uma antiga canção de ninar. Não chora, meu menino, não chora, meu amor, que a faca que corta dá golpe sem dor. A dupla correu o mais depressa que pôde, passaram desembestados pelos trabalhadores da antiga fazenda de café. Posteriormente, alguém abriu uma passagem para a torre, onde os restos de Augusta foram finalmente encontrados.
A polícia foi chamada e, depois dos procedimentos de praxe, a pobre moça recebeu um enterro cristão. O que restou da criança nunca foi achado. Nos anos seguintes, os eventos sobrenaturais daquela casa-sede não mais ocorreram. Joselino e Lucinaldo aprenderam, da forma mais assustadora possível, que certas lendas guardam mais verdades do que se imagina. Um grande abraço a todos. Filho da mãe. Ai, eu ia ficar... Eu não sei o que eu ia fazer. Depois de morta ainda, eu ia atrás do meu pai e ia castigar ele. Ai, meu Deus. Como pode uma pessoa ser tão ruim? Uma pessoa ser tão seca, assim? Eu não sei. Índice de maldade, né? Eu não consigo entender, assim, como pode ser tão ruim. Própria filha, próprio neto, não tem nada dentro. A pessoa, sabe, corpo seco? Era esse homem aí. Sei lá, depois que morreu, deve ter virado um demônio, porque, não sei, gente. Ai, coitada da moça ainda. Meu Deus, de forma cruel. Mas tudo que ela precisava era de uma escada. Quando construíram a escada, o espírito do menino conseguiu chegar até a mãe, vamos dizer assim, e o espírito não sabia chegar. Gente do céu, alguém me explica melhor isso? Mas que dó. Só que essa foi uma de tantas histórias muito parecidas com essa que pode ter acontecido nesse Brasilzão antigo aí. Imagina só, o tanto de assombração, o tanto de gente que passou por coisas absurdas nessas épocas, em fazendas que estão aí até hoje, hein? Lugares, não só fazendas, lugares antigos, e vai saber o que aconteceu. Gente do céu, que crueldade. Vamos lá. Mais um relato? Vamos ver. Bom, esse relato não... Ah, não, tem nome sim. O que era aquilo na pista? Olá, Ana, me chamo Fulana. Desde já peço perdão pelos erros de português. Meu relato não é tão assustador, mas é no mínimo intrigante. Moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha próxima a Campinas. Trabalhei um tempo em uma grande rede de supermercados e foi lá que conheci o meu namorado. Estamos juntos faz 6 meses. Ok. Numa noite gostosa, resolvi fazer uma caminhada até lá para encontrá-lo depois do trabalho, para beber alguma coisa. Ele sai do trabalho às 10 da noite, então lá pelas 9h40 fui andando em uma avenida bem grande, uma das principais daqui. E muitas vezes escutava os meus pais dizer para eu não ir, pois em alguns pontos é mato, em alguns pontos é mato e é muito escuro. Mas segui o caminho. E num certo ponto, realmente muito escuro, onde só tem um conjunto de apartamentos, eu vi um grupo de mais ou menos uns 5 homens pedindo ajuda com as motos paradas e dizendo para mim: moça, pelo amor de Deus, chama o SAMU, ele foi atropelado. Gritava um deles, né? E eu respondia: o que houve? Então ele disse: liga para a polícia, liga para o SAMU, por favor. O mais engraçado é que todos os outros estavam calados e olhando fixamente para mim. Eu então tirei o celular do bolso e quando eu ia acionar o SAMU, escutei do alto de um dos apartamentos: moça, eu já chamei o resgate, pode seguir seu caminho. E eu então fui. Mais uns 4 minutos para frente, olhei para trás para ver como estava o moço e, pasmem, não tinha mais ninguém ali. Como simplesmente uma pessoa... não tinha mais ninguém ali. Agora, como que simplesmente uma pessoa acidentada se levanta do chão e sai correndo? Bom, assim, uma pessoa acidentada simplesmente não levanta do chão e sai correndo. Imagina sumir assim, então. Eu estava a alguns passos de distância
eu iria ouvir. Enfim, meu namorado me encontrou e como ele é calmo, eu acho. Não entendi. Meu namorado me encontrou e como ele é calmo e sabe de algumas aventuras minhas pelo mundo sobrenatural, ele acreditou em mim e foi comigo até o ponto, até aquele local. Ana, não tinha nada lá, nem marca de batida, nem vidro no chão, não tinha nada. Então, muito intrigada, eu liguei no SAMU e contei sobre o acidente. E piorou, pois o atendente respondeu: moça, não tem nenhuma chamada recebida hoje desse bairro. Eu acho que ele pensou que eu tava brincando com a cara dele, né? Então eu assustei, mas aí eu tentei chamar a pessoa que falou comigo lá do apartamento. E naquele prédio estava tudo escuro. Ninguém me atendeu no prédio. Eu não sei o que foi. Se aquela pessoa falou comigo era um anjo me livrando de algo. Não sei o que foi aquilo que eu vi. Então eu resolvi descrever e contar essa história. Acompanho o canal desde 2008. Sei que é sério, eu gosto muito de você e de quando você fala com seus animaizinhos. Beijos no Matheus, nas crianças e nos bichinhos. Um beijo pra você, muito obrigada. Me parece, sabe o quê? Outra dimensão. Então, gente, porque primeiro eu pensei, nossa, pode ser alguma armadilha, né? Fala pra chegar, pedir pra pegar o celular pra ligar, de repente eles roubam, né, a pessoa e tal. Pensei, a pessoa lá de cima era um anjo, né, e livrou ela de algum assalto. Mas daí todo mundo sumiu. Tinha várias motos, outros parados, olhando e um só gritava, um só falava. E como que some assim, gente? Um acidente não some. E o prédio tá escuro, ninguém atendendo num prédio. Era um prédio com porteiro, assim, um apartamento, era grande ou pequeno, mas ninguém atender. Até aí, de repente, a pessoa podia não estar lá, mas como que o negócio some? Como que a pessoa lá de cima fala que já chamou o resgate? Pode ir. Será que ia acontecer alguma coisa? Será que... Ai, não sei, gente. Será que ela passou isso e viu essa cena numa outra dimensão? Será que era uma impressão? Não, porque teve interação. Não foi uma impressão. Hein? Vai saber as coisas estranhas que acontecem, né? Mais um? Tá bom. Então eu vou contar mais um relato e esse sim é o último, tá bom? A maledite que acabou com o meu namoro. Oi, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana, sempre quis dizer isso. Os nomes já estão trocados. O meu relato começa em 2013, quando conheci o meu ex. Na verdade, nos conhecíamos desde criança, mas só no ano de 2013 é que tivemos contato e começamos a namorar. Eu com 20 e ele com 18. O Caio logo me pediu em namoro, e daí nós não desgrudávamos mais. Eu conhecia a Maledite, pois na época a família dela passava muita dificuldade e eu e minha mãe sempre ajudávamos com roupas, alimentos, etc. O contato com ela sempre foi assim. Eu ia levar as coisas. Ela agradecia e conversávamos, pois minha mãe morava do lado da casa dela. Então, quando fizemos uns 3 anos e meio de namoro, o Caio foi ao cinema com os amigos, entre aspas, e demorou muito para chegar. Ana, eu nunca tinha desconfiado de nada, mas aquele dia algo apitou na minha cabeça. Nessa época, ele já morava na minha casa, pois a família dele tinha se mudado e ele trabalhava perto da minha casa, e foi melhor ele ficar. Quando liguei... Como? Nessa época ele já morava na minha casa, pois a família dele tinha se mudado. Era melhor ele ficar. Entendi. Quando liguei, ele me deu uma desculpa esfarrapada. E eu falei que se ele não viesse pra casa, ele dormiria na rua. E ele chegou bêbado.
e foi dormir. E depois disso ele se desculpou e nós seguimos. Fizemos 4 anos em fevereiro de 2017 e em abril era meu aniversário. Como gostávamos muito de viajar, fomos com o padrasto, com a mãe e com os amigos deles comemorar o meu aniversário. Estávamos todos na praia e ele sumiu com os amigos, me deixando sozinha na areia. Demorou mais de 2 horas para aparecer. Depois de eu ter ido a todos os lugares atrás dele com a minha sogra. Então ele volta ali com os amigos, dizendo que o celular do amigo desligou e foram procurar um lugar para carregar. Ah, Ana, aquilo foi o cúmulo para mim. Então eu quis vir embora para São Paulo e acabou que todos vieram embora também. Quando chegamos, eu quis conversar e ele me pediu um tempo. Eu disse que não dava tempo, era melhor terminar. Eu fiquei arrasada, quase entrei em depressão. E então, depois de meses chorando, eu voltei a sair. Foi quando uma vizinha me fala que viu ele andando de mãos dadas com uma menina. E quando vi... andando de mãos dadas com uma menina, e quando viu, a vizinha soltou. Como assim? Ah, tá. A vizinha viu ele andando de mãos dadas com uma menina, e quando ele viu que a vizinha viu, ele soltou da mão da menina. Ana, aquilo acabou comigo. Eu fui atrás para saber e descobri por um amigo dele que essa menina era Maledite. E lembra do dia do cinema? Ele estava com ela. Aquilo acabou mais uma vez comigo, mas eu segui. Então ele ia com ela atrás de mim em toda festa. Então ele ia com ela atrás de mim em toda festa. Ele estava com ela junto para esfregar na minha cara. Pois quando fazia 2 meses que a gente já estava separado, ela estava grávida de 3 meses. E então eu superei e segui minha vida. E os anos foram se passando, mas é aí que começa o sobrenatural. Esse ano de 2022 fez 5 anos que estamos separados e ele ainda está com a Maledite. Eu arrumei um namorado incrível, que é outro relato que depois eu mando. Arrumei um namorado incrível que me trata como uma princesa. Quando numa noite eu sonho com o Caio me pedindo socorro, me pedindo ajuda, pois ele teria achado uma amarração que a Maledite teria feito para ele. Ele me pedia desesperado para ajudá-lo, pois eu era a única que poderia desfazer. Implorava a minha ajuda e segurou a minha mão, e eu mostrei a minha aliança. Foi quando eu acordei. Ana, quando eu olhei, a minha mão, onde estava a minha aliança, estava muito inchada. O dedo da aliança estava com alergia, tipo quando a pele resseca muito e racha. A aliança não entrava no dedo de jeito nenhum. Mostrei e contei para minha mãe. Foi quando a entidade da minha mãe veio em terra e me contou tudo, pois agora eu já estava preparada para saber. A Maledite fez amarração para ele, para tirar ele de mim e ficar com ela. Mas a amarração é só carne. O pensamento dele ainda estava em mim. Disse que direto ela pegava ele olhando as minhas redes sociais e aí eles brigavam. Ele falava para ela que eu era melhor e não fazia o que ela fazia. Bom, o meu sonho foi um pedido de ajuda do espírito dele, pois estaria terminando o tempo da amarração. Acho que é isso. A entidade falou que se eu quisesse era para acender uma vela e fazer uma oração para ele, mas que teria que ser de coração. Eu fiz e chorei muito. Foi um choro de dó e de alívio ao mesmo tempo. Então passou na cabeça e aí eu coloquei a minha aliança no sal grosso. Na hora o meu dedo voltou ao normal e aí a minha aliança entrou. Ana, o Caio sempre foi muito bom para mim. Eu sempre achei estranho o jeito que foi terminado o nosso relacionamento. Ele não era daquele jeito.
E desde o ano passado eu estou entendendo a espiritualidade e já foi me dito que os meus sonhos são revelações. E já ajudei a minha mãe e a amiga dela com sonhos, pois tinha outra Maledite na vida delas. É um outro relato para depois. Em resumo, ele não é feliz com a Maledite. A cabeça dele sempre está em mim e ela quer de qualquer jeito mudar isso. Mas a amarração não adianta. Fica aí de exemplo para quem pensa em fazer esse tipo de coisa. Você terá o corpo da pessoa, mas nunca o amor e o pensamento. Eu estou mais feliz do que tudo hoje. Pode ser que ano que vem eu e meu namorado talvez a gente se case no ano que vem e eu só peço luz e amor na vida. Já a Maledite tem que conviver todos os dias com o pensamento do Caio em mim e a tristeza de saber que ele nunca vai ser para sempre dela. Obrigada por ler e desculpe os erros, espero que não tenha ficado muito longo. Amo seus relatos e assisto todos os dias limpando a casa. Um beijo para você, muito obrigada. E então, vejo muito disso, né, que as amarrações, a pessoa tá, mas não tá contente. Você consegue com que a pessoa esteja ali, né, com você, mas nem a pessoa entende por que tá, né? Fica aquela coisa forçada mesmo. Briga, sempre tem briga. Bom, vamos então fazer esse sorteio. Mais uma de Santo Antônio aqui, gente. Vamos lá. Santo Antônio veio abençoar os pães, porque tem também os pãezinhos de Santo Antônio. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou muito fã do canal desde criança. O relato que eu vou contar aconteceu com a minha avó paterna, já falecida. O relato não tem nomes, pode ler tranquilamente. Meus avós sempre foram muito católicos e minha avó era devota de Santo Antônio. Santo Antônio, não é Santo Expedito, não, mas Santo Antônio. Santo Antônio. Todo ano, no dia de Santo Antônio, que é hoje, ela fazia pães para serem abençoados e distribuídos para os fiéis. Aqueles famosos pãezinhos de Santo Antônio. Em um desses anos, por algum motivo que não lembramos mais, ela não conseguiu levar os pãezinhos para serem abençoados, o que a deixou muito triste. Os pães estavam em cestos na varanda, prontos para serem distribuídos, mas faltava a bênção. Quando minha avó saiu de casa em direção à varanda, se deparou com um homem com as mãos estendidas sobre os pães. Na hora ela ficou impressionada e se assustou. Então voltou para dentro de casa para chamar o meu avô para ver a cena, né? Tem um homem lá fora. Mas quando os dois voltaram, o homem não estava mais lá. Meu avô perguntou como que era esse homem. E ela disse que era um homem com vestes longas e marrom, como a dos franciscanos. É Santo Antônio. E ele tinha na cabeça a parte careca, igual ele. Ana, na hora eles tiveram certeza, era o próprio Santo Antônio abençoando os pães. Espero que tenham gostado do relato e muito obrigada por ler. Beijos, Ana, família e assombrados. Agora é só para mim, dá licença. É verdade. Que legal. Nossa, gente, olha só. O próprio Santo Antônio no quintal abençoando os pães, já pensou? Que interessante. E agora, gente? Sinais através de várias coisas, inclusive de uma pedra. Olá, Ana, família e assombrados. Já adianto que não haverá nomes e se tiver estarão trocados. Bom,
Sou a Flor Sonhadora e venho aqui contar um dos meus relatos, o primeiro de muitos. Era julho de 2001, morava só eu e minha mãe, porque o meu pai tinha separado, porque ele se envolveu com uma maledite. A minha mãe tinha mais ou menos 30 anos e começou com sintomas de reumatismo e artrite. Ela gritava com dores e nem médico sabia qual medicação ideal. Meu pai, ao vê-la debilitada, logo a deixou para ficar com uma de 20 anos. E daí por diante a minha mãe foi só ladeira abaixo, né? Ela adquiriu hipertensão, diabetes, depressão. Era de se esperar, pois ela nunca namorou ninguém, nem antes nem depois dele. Meu pai, para ficar passeando à vontade com a fulana, foi logo tirando a gente da cidade e colocando a gente num sítio, numa casa que os meus pais já tinham. Esqueci de dizer que eu tenho 2 irmãos, que nessa época moravam conosco, acho, né? Só que depois a minha irmã se casou e meu irmão vivia viajando a trabalho. Mas voltando a julho de 2001, eu não tinha paz na hora de dormir. Eu sonhava sempre com uma mulher morrendo afogada e nunca conseguia ver o rosto dela. Isso se repetia todas as noites e eu já tinha medo de dormir, era horrível. Outros dias eu sonhava com uma tesoura fazendo o movimento de cortar. Eu via a tesoura fazendo isso no ar, sem ninguém segurá-la. Eu não tinha paz. Então, em 2 de agosto de 2001, a minha mãe e eu assistíamos uma novela mexicana. E nesse dia, uma novela mexicana chamada Rosalinda. E nesse dia, a mãe da Rosalinda morria. E eu chorava, emocionada. Quando terminou a novela, minha mãe pediu que eu pegasse o leite para ela tomar os 5 comprimidos. E assim eu fiz. Ela reclamava que estava com o pescoço duro e não conseguia mexer. Os olhos dela estavam absurdamente vermelhos. Então ela foi deitar e disse: fecha as portas e as janelas, apaga a luz e vem dormir. E assim eu fiz. Deitei na cama com ela e comecei a tagarelar, como sempre. Só que eu estranhei, pois ela não falava nada de diferente dos outros. Eu estranhei porque ela não falava nada diferente dos outros dias. Então eu resolvi me aquietar, né? Quando de repente cai uma pedra em cima da cama. Minha mãe me olhou sem espanto. Sem espanto? Minha mãe me olhou sem espanto e nada falou. Mas eu me questionava, gente, de onde tinha vindo aquela pedra? Aí eu tive um pressentimento ruim, pois estava tudo fechado. Mas mesmo assim eu fui dormir. Quando do nada minha mãe fala: acorda, vai fazer um chá que eu tô com falta de ar. Na mesma hora ela disse: apaga o fogo, pois não dá tempo. Chama um carro para me levar para o hospital. Eu chamei o carro e minha vizinha foi junto com a minha mãe e eu fiquei para fechar as portas e janelas que a minha mãe abriu por conta da falta de ar. Liguei para minha família para avisar que minha mãe tinha passado mal e talvez ficasse internada. Logo depois a vizinha ligou e perguntou se a minha mãe tinha plano funerário. E eu, atordoada, respondi que não, pois achei que era plano de saúde que ela estava falando. A ficha só caiu quando o vizinho disse: minha filha, você agora vai ter que aprender a viver sozinha. Ana, eu desabei nessa hora, pois a minha mãezinha tinha acabado de falecer. Ela morreu na primeira curva do caminho para o hospital. Que tristeza! Então aí tudo começou a fazer sentido. Os pesadelos com alguém se afogando, era a falta de ar da minha mãe. A tesoura cortando no ar. Os mais velhos dizem que é sinal de cortar pano para fazer mortalha. E a pedra, que é algo relacionado ao túmulo. Vários sinais que eu não soube decifrar. Eu tenho a continuação desse relato e vou mandar em breve. Esse foi o meu relato, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijo para você, muito obrigada, eu sinto muito. Mas ela tava, o que? Ela tava infartando, alguma coisa assim? Esse negócio de sentir o pescoço duro, o olho vermelho que ela tava, já tinha que ter corrido, né? Talvez ela tivesse até sentindo alguma coisa antes. Mas e esses sinais? Ele se envolveu com uma maledite.
Será que não tinha dedo de algo a mais nisso aí? Pra, sei lá, saber, não sei, de Maledite, né? Vai saber. Tá, depois a gente ouve aí a continuação disso. Esse tanto de sinais, né? Essa pedra caindo, vai saber. Bom, deixa eu ver se tem mais beijinho aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Próximo relato. Meu esposo viu um ser elemental me vigiando. Olha só, é uma moça que nos conta. Isso aconteceu na noite de Halloween do ano de 2020, ano passado. Meu esposo e eu estávamos tendo um dia normal. Passamos o dia bem, fomos ao parque com a nossa filha e à noite decidimos ir dormir cedo e aproveitar para descansar. Então eu deitei na cama com a minha filha para colocá-la para dormir e meu esposo deitou na nossa cama. Uma cama fica muito próxima à outra, pois os quartos estão passando por uma reforma e então a nossa filha dorme no nosso quarto, na caminha dela. Eu acabei dormindo na cama dela e o meu esposo disse que quando acordou, por volta da meia-noite, percebeu que eu não estava na nossa cama e olhou direto para a cama da nossa filha. Foi quando ele viu um ser feminino que tinha por volta de 30 centímetros de altura e parecia ser uma criança, flutuando ao lado da cama, perto de mim. Esse ser estava me vigiando. Ela tinha o cabelo muito cheio, de um vermelho vivo e com algumas tranças caindo para baixo nas laterais, como aqueles cabelos vikings. Seus olhos eram grandes, azuis e brilhavam. Tinha cílios enormes. Sua pele era cintilante, puxada para um rosa clarinho. Ele disse que quando viu aquilo, ficou encantado com a beleza dela. Ela tinha umas tatuagens cintilantes na maçã do rosto e não dava para ver suas orelhas, por causa do cabelo cheio. Usava roupas esverdeadas com uma tonalidade de folha ressecada. Lembrava os Smurfs, com aquele mesmo formato de rosto redondo, nariz e a boca bem pequena. Ele disse que ela olhou para ele, piscando os olhos com aqueles cílios enormes e voltava a olhar para mim, que estava dormindo na cama ali da minha filha. Ela estava cuidando de mim. Ela não se movia, ficava do lado da cama, flutuando. Meu marido, paralisado, tentou esticar o braço em direção à minha cabeça para me tocar e aí, quem sabe, eu acordar. Mas aí ela sumiu. Foi assim num piscar de olhos e pronto, ela já não estava mais ali. Ele me acordou, me chamou para a sala e contou tudo isso eufórico. Disse que ela era a coisa mais linda que ele já tinha visto, que se pudesse desenhar e me mostrar, ele o faria. Tentou pegar o celular para mostrar alguma imagem que parecesse com ela no Google, mas não conseguia. Ele acha que ela era um gnomo, só que sem chapéu. Ele disse que vai tentar achar algum desenhista para refazê-la e que vai tatuar em seu braço, pois a imagem desse ser não sai da cabeça. Meu esposo é bastante sério, fechado, e ele não costuma falar sobre coisas sobrenaturais. A estranha aqui em casa sou eu, mas essa noite ele estava extremamente eufórico e feliz. Que interessante, então não era uma fada, não tinha asas. Ela estava ali como se ela só estava flutuando ali do seu lado. Não tinha asas, né? Ele não fala aqui, ó. Dos olhos, tamanho, parecia uma criança feminino flutuando ao lado da cama. Opa, peguei no sangue. Tá escorrendo. Vamos passar um pouquinho aqui. Olá, pronto, um pouquinho. Gente, que interessante, que legal. Alguém já viu algo parecido? Manda a história pra gente. Acho muito interessante essas histórias de elementais.
né? Muito legal. E aconteceu também o quê? No dia 31 de outubro, no Halloween. Será que foi isso a facilitar a visão desse ser? Tem um outro relato que a gente já contou aqui também de Halloween, onde elas estavam na fazenda e vieram vários elementais, fadinhas e tudo mais ali. Comeram os doces que elas deixaram. Lembram desse relato? Como aquele brinco foi parar ali? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Eu tenho 13 anos e sou de Minas Gerais. O relato que eu vou contar não tem nada de sobrenatural, mas é algo que me deixou pensativa por alguns dias. Ah, não terá nomes, pode ler tranquilamente. Ok. Isso aconteceu recentemente, mas esse relato é de 2019. Eu tenho 6 furos nas orelhas, 3 em cada uma. E esses dias, se não me engano, uma semana atrás, mais ou menos, eu estava no meu quarto, sentada na minha cama, assistindo algo no celular ou lendo um livro. Não me lembro direito. Quando decidi tirar um dos meus brincos, que estava coçando e ardendo um pouco, vou numerá-los, tá? De cima para baixo, para ficar mais fácil o entendimento. Então vai ser o seguinte: primeiro F, tipo primeiro furo, segundo furo e terceiro furo. Então, eu tirei o brinco do primeiro furo, mas logo em seguida resolvi tirar todos e os coloquei em cima da minha cama mesmo. Como eu estava sentada, resolvi me deitar de bruços e acabei esbarrando nos brincos e um deles caiu. Joguei a cabeça para fora da cama para ver se eu achava, mas não vi nada. Então deixei para lá. Eu estava com preguiça de levantar da cama para procurar. Depois disso, me levantei, coloquei os outros 5 brincos na minha cômoda. Coloquei os outros 5 brincos na minha cômoda, que é do lado da minha cama, e fui tomar meu banho. Quando retornei para o quarto, fui me secar e quando olhei para o chão, vi o brinco e era o do segundo furo. Então, me agachei, fui pegá-lo e coloquei em cima da cômoda junto com os outros 5. Depois que eu vesti o meu pijama, peguei minha caixinha onde eu guardo os brincos, colares, anéis, etc. Sentei na minha cama para guardar aqueles brincos e pegar outros 6. E assim eu fiz, guardei aqueles e peguei outros. E deixei em cima da cômoda junto com os outros. Peguei os outros e deixei em cima da minha cômoda para colocá-los no dia seguinte, quando eu acordasse e fosse para a escola. No dia seguinte, acordei, me arrumei, coloquei os brincos que eu tinha deixado separado e fui para a escola e nada de novo, beleza. Depois de uns 3 dias por aí, o mistério aconteceu. Fiz minha rotina normal antes de ir para a escola. Quando cheguei lá, nada demais, tudo normal. Quando voltamos do intervalo, eu fui para o meu lugar, me sentei na cadeira e estava conversando com um amigo que senta do meu lado. O professor permitiu, desde que a conversa não fosse alta para não atrapalhar as outras turmas. Então, eu e esse amigo estávamos conversando num tom razoável e eu estava olhando para o chão quando vi, perto do pé da mesa dele, o meu brinco do terceiro furo. Eu olhei direito, peguei o brinco para ver se era realmente um brinco, né? Ou sei lá. Só uma bolinha de repente era só uma bolinha de papel, mas não, era realmente o meu brinco. Peguei, dei uma analisada e guardei no bolso da minha calça. E fiquei pensando como que aquele brinco foi parar ali. Porque o brinco que tinha caído foi o do segundo furo. E quando ele caiu, eu contei e tinha 5 brincos. E os 2 do terceiro furo estavam ali. Então, depois que eu peguei o que caiu, coloquei ele dentro da caixinha. E contei novamente, estavam lá os 6 brincos. E aí, como que aquele malditinho foi parar lá na escola? Será que ele estava querendo estudar também? Olha, eu não sei, mas fiquei feliz por ele estar de volta porque eu gosto muito dele. Quando cheguei em casa, fui confirmar se era ele mesmo. E só tinha um na caixinha. Só tinha um brinco do terceiro furo na caixinha, acredito.
Procurei direitinho, até debaixo da cama, mas eu não encontrei nada. Era aquele mesmo que estava debaixo da mesa do meu amigo. Então é isso, Ana. Um beijo pra você, pros pequenos e pro Matheus. Ai, desculpa. Ah, tá. Desculpe se ficou confuso ou muito longo, ou se houve algum erro. Um beijão. Um beijo pra você, muito obrigada. Estranho, porque a gente poderia pensar, é um brinco de outra pessoa, que é igual. Mas realmente, a hora que ela olhou nas coisas dela, justamente aquele brinco que deve ter alguma diferença, porque ela sabe dizer qual que é o do terceiro, qual que é o do segundo. Às vezes, vem aqueles tamanhos diferentes, né? O do primeiro é menorzinho, o do meio é médio e o do último é grandão. Ou, ao contrário, o primeiro é grandão, o outro é médio, o outro é pequeno. Então, você sabe de qual é qual. Talvez por isso ela saiba qual que é o brinco do primeiro, do segundo, do terceiro furo. Só que ao chegar em casa, onde ela já tinha guardado tudo certinho, ver que estava faltando justamente aquele que encontrou na escola, realmente é estranho, né? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.